como agradecer o que fez por mim e pelo que fará. Somente um Deus assim é capaz de amar um pobre pecador. Hoje tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão e estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem para sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Para sempre eu vou cantar. Jesus é rei, Jesus é rei. Hoje tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão e estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem para sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Para sempre eu vou cantar. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego e vou com Cristo até o fim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego e vou com Cristo. Teu reino vem sobre nós, Ele vem para sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Para sempre eu vou cantar. Teu reino vem sobre nós, Ele vem para sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Para sempre eu vou cantar. Jesus é rei, Jesus é Bom dia, meus irmãos, mais uma vez, podendo estar aqui trazendo a lição desta manhã, e para mim um privilégio muito grande, Durante todo esse trimestre estivemos trabalhando, dentro das cartas do apóstolo João. Hoje nós estaremos entrando aqui em segundo epístola a João, a marca da fidelidade. Nós estaremos orando e logo após nós estaremos lendo a palavra de Deus aqui em 2 João. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, nós te louvamos, te agradecemos pelas bênçãos, te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade, por esse privilégio, ó Pai, de poder ministrar, Senhor Deus, a aula, Senhor Deus, nesta manhã. Que tu possa estar abençoando cada servo teu, cada irmão que estará ouvindo essa aula, Senhor Deus, que tu possa estar ali operando maravilha na vida de cada um. Esteja com a tua igreja, esteja com o nosso pastor, esteja com o pastor Leandro, o pastor Lucas, com todos os pastores aqui da nossa igreja, pastor Elias, e assim também
com os seus familiares. Tome conta de cada um e os livre de todo mal. Oramos em nome de Jesus. Amém. Aqui em 2 João nos diz assim: eu, presbítero, escrevo à senhora escolhida e a seus filhos, a quem amo na verdade, como fazem todos que conhecem a verdade, porque a verdade permanece em nós e estará conosco para sempre. Graça e misericórdia e paz que vem de Deus, o Pai, o Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estarão conosco os que vivem na verdade e no amor. Fiquei muito feliz por encontrar alguns de seus filhos e ver que estão vivendo de acordo com a verdade, conforme o Pai ordenou. Agora, Senhora, peço-lhe que amemos uns aos outros. Não se trata de um novo mandamento. Nós o temos desde o princípio. O amor consiste em fazer o que Deus nos ordenou. E Ele ordenou que amemos uns aos outros, como vocês ouviram desde o princípio. Digo isso porque muitos enganadores têm ido pelo mundo afora, negando que Jesus Cristo veio em corpo humano. Quem age assim é enganador e o anticristo. Tenham cuidado para não perder aquilo que nos esforçamos tanto para conseguir. Sejam diligentes a fim de receber a recompensa completa. Quem se desvia deste ensino não tem ligação alguma com Deus, mas quem permanece no ensino de Cristo tem ligação com o Pai e também com o Filho. Se alguém for às reuniões e não ensinar a verdade de Cristo, não o convidem a entrar em sua casa, nem lhe deem nenhum tipo de apoio. Quem apoia esse tipo de pessoa torna-se cúmplice de suas obras malignas. Tenho muito mais a lhe dizer, mas não quero fazê-lo com papel e tinta, pois espero visitá-los em breve e conversar com vocês pessoalmente. Então nossa alegria será completa. Saudações dos filhos de sua irmã escolhida. E assim, meus irmãos, vemos aqui, acabamos de ler a segunda epístola aqui do apóstolo João. A menor, é uma das cartas mais curtas do Novo Testamento, e o conteúdo revela uma grande marca que todo cristão deve ter, e essa marca se chama fidelidade. Alguns estudiosos falam que essa carta foi escrita, quando ele fala aqui, eu, presbítero, escrevo à senhora escolhida e a seus filhos, a quem amo na verdade. E alguns estudiosos falam que essa carta foi escrita para uma senhora realmente e seus filhos. Outros já dizem que foi escrito para a igreja e para os seus membros. Independente de para quem tenha sido escrita essa carta, tudo o que podemos observar aqui é que alegria tem a igreja quando recebe uma saudação tão honrosa como essa. E que alegria tem a família quando recebe também uma saudação tão honrosa como essa que o nosso apóstolo João fez para com, no caso aqui, essa senhora ou essa igreja, Escreva a senhora escolhida e a seus filhos, a quem amo na verdade, como falem todos que conhecem a verdade. E logo aqui, fiquei muito feliz por encontrar alguns de seus filhos e ver que estão vivendo de acordo com a verdade. E como é feliz viver de acordo com a verdade. E a palavra de Deus nos diz que a verdade liberta, e que Cristo é verdade, nós iremos ver ao decorrer do nosso estudo desta manhã. Indo assim para o primeiro tópico, nos diz conhecer a verdade. Uma vez que a verdade de Deus entra no coração humano e submeta todo homem a si, nenhum poder humano ou infernal poderá expulsá-la. Não a acolhemos como convidada, mas como mestre da casa. Esta é uma necessidade do cristão. Não é cristão aquele que assim não crê. Aqueles que sentem o poder do Evangelho e conhecem a força do Espírito Santo, ao abrir, aplicar e determinar a palavra do Senhor, poderiam ser rasgados em pedaços, como aconteceu com muitos irmãos no passado, mas jamais
afastados do evangelho de sua salvação. Quantas misericórdias estão envolvidas pela certeza de que a verdade estará conosco para sempre, de que será nosso auxílio durante a vida, nosso consolo na morte, nossa canção de ressurreição e nossa glória eterna. Isso é privilégio do cristão. Sem isso, sua fé pouco vale. Conhecer a verdade. O apóstolo enfatiza a verdade como ponto fundamental para viver a vida cristã. Nos primeiros 4 versículos da carta, João utiliza o termo verdade 5 vezes. Nos diz assim: a verdade é a condição necessária para a comunhão com Deus e com o próximo. Ou seja, a relação entre duas pessoas não pode ser uma relação de mentira, mas tem que ser uma relação onde a verdade predomina. E é isso que o apóstolo João tem nos falado aqui nesses 4 primeiros versículos de sua carta. Ele nos diz: a quem ama na verdade, como fazem todos que conhecem a verdade. A única maneira de manter-se fiel a Cristo é essa, é permanecer na verdade. Se alguém não permanece na verdade, de maneira alguma poderá se manter fiel a Cristo, porque Cristo é a verdade que liberta, e o pai da mentira nós já sabemos quem é. Então quem vive na mentira, esse não pertence a Deus, mas sim ao inimigo. Mas aquele que vive na verdade, que fala a verdade, que anda na verdade, que recebeu a verdade como sua única esperança, como sua salvação, esse sim pode tranquilamente trilhar o caminho do Senhor. Ao mencionar a verdade, o apóstolo traz luz no que diz respeito ao ataque que a igreja estava sofrendo dos falsos mestres. Quem foram esses chamados de anticristo? É interessante, né, que quando nós olhamos para essa carta, nós lembramos dos tempos que nós estamos vivendo hoje aqui. Nós vemos aqui que essas pessoas que estavam querendo aplicar, ou estavam aplicando a mentira, infiltrando a mentira dentro da igreja, falsas fábulas, falsos ensinamentos, aplicando ali na igreja, e esses são chamados de anticristo. Todo aquele que professa algo que Cristo não falou, ou que acrescenta aquilo que Cristo não disse, esses são chamados de anticristo. E o interessante aqui que o apóstolo nos mostra é que essas pessoas, muitas saíram do meio da igreja, ou seja, eram pessoas que estavam ali no convívio com os irmãos, que aprenderam, pegaram confiança dos irmãos e depois começaram a infiltrar mentiras e tentando assim desviar esses irmãos do caminho do Senhor. E é isso que o inimigo faz. Ele vem como quem não quer nada, pega a nossa confiança, pega a confiança do cristão, pega a confiança da igreja e depois começa a infiltrar mentiras que parecem verdades no seio da igreja. E com isso, muitos que ainda não estão firmados nessa verdade começam a desviar do caminho da verdade que é Cristo. Indo mais à frente, nos diz: por isso, João enfatiza que os cristãos são aqueles que conhecem a verdade. Por causa da verdade permanecem, estão na verdade e andam na verdade. Então, esses 4 pilares: conhecem a verdade, por causa da verdade permanecem, estão na verdade e andam na verdade. A verdade mais bendita é a seguinte: todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo, e esta verdade permanece conosco como nossa experiência, ou melhor, como nossa esperança e alegria durante toda a vida que passarmos aqui nesta terra. E um dia essa verdade nos receberá de braços abertos lá no céu. A verdade destacada remete à mensagem do Evangelho. João, em seu Evangelho, utiliza o termo verdade para destacar 3 pontos que os irmãos já conhecem. Jesus é a verdade. João 14:6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem a Deus ou ninguém vem ao Pai, senão por mim. A palavra de Deus é a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus é a verdade que liberta, é a liberdade que transforma. E o qual nos capacita a conhecê-lo, ou seja, o Espírito da verdade, aquele que estava para vir. Jesus apresenta isso aos discípulos ali em João 16:13, e esse Espírito veio, e é esse Espírito que habita entre nós, que habita dentro de nós, o Espírito da verdade. Infelizmente, muitos espíritos mentirosos têm predominado na vida de muitos que se dizem evangélicos, de muitos que se dizem cristãos, e isso, infelizmente, tem trago muita tristeza para o seio da igreja e muita tristeza para outras pessoas que convivem com essas pessoas que se dizem cristãs e não são, assim como estava acontecendo aqui na época do apóstolo João. Pessoas que estavam entrando na igreja com forma de crente, jeito de crente, porém falando mentira para aqueles irmãos. Somente debaixo desses pilares a igreja e o cristão poderão manter-se fiéis a Deus, fugindo dos falsos ensinos do nosso tempo. Então, meus irmãos, mais do que nunca, com a tecnologia, com os meios de comunicação que nós temos aí, mais do que nunca, temos que nos firmar na palavra de Deus, porque a mentira tem crescido. E como tem surgido seitas, como tem surgido falsos ensinamentos, e tem esvaziado muitas igrejas sérias e enchendo muitas igrejas por aí, que tem pregado totalmente contrário àquilo que a palavra de Deus ensina. Então precisamos estar alerta. Se a verdade não está lá, é porque Cristo também não está, porque Cristo é a verdade, e a verdade que liberta, a verdade que transforma. O segundo tópico que nós estaremos vendo aqui, andar em amor. É interessante que o apóstolo João, ele era chamado o apóstolo do amor, e sempre em todos os seus escritos nós iremos ver o amor predominando em suas cartas e nos seus escritos. E diz aqui, João descreve a sua alegria ao encontrar alguns filhos e perceber que eles continuam andando na verdade, como diz aqui o versículo 4. Fiquei muito feliz por encontrar alguns de seus filhos e ver que estão vivendo de acordo com a verdade, conforme o Pai ordenou. Como ficamos felizes quando pregamos para alguém e tempos depois, quando encontramos essas pessoas permanecem firmes no caminho do Senhor. Não tem alegria maior do que essa. Você evangelizar, você pregar e essa pessoa está ali, firme no Senhor. Isso é bênção. Bênção que Deus assim nos concede. E isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Fiquei muito feliz por encontrar alguns de seus filhos e saber que eles estão firmes na verdade e permanecem ali no caminho do Senhor. O amor que une o apóstolo à igreja está baseado na verdade. Devemos observar que o amor não é um salvo-conduto para que a igreja aceite todo tipo de prática. Pelo contrário, o amor deve estar alicerçado na verdade integral da palavra de Deus. Devemos não só conhecer a verdade, mas também amar nela e viver através dela. Então precisamos conhecer a verdade, amar a verdade e viver por amor dessa verdade. O amor e a verdade caminham juntos, ou melhor, o amor e verdade caminham juntos. A palavra de Deus nos diz, andarão dois juntos se não tiver de comum acordo? É lógico que não. Então a verdade e o amor, eles andam juntos, porque quem ama vive em verdade. Quem ama não tem mentira, mas sim a verdade. E diz aqui, caminham juntos, portanto a fidelidade do cristão está na manutenção da verdade e a prática do amor. Então, a fidelidade do cristão está na manutenção da verdade e na prática
do amor. E aqui o escritor da nossa lição, o autor da nossa lição, fala sobre o Salmo 119, quando o salmista ali demonstra o seu amor pela palavra de Deus. E que coisa bonita, né? Quando temos amor pela palavra de Deus, quando meditamos nessa palavra, quando buscamos o nosso socorro, né? O nosso auxílio, as decisões que temos que tomar, nós vamos ali na palavra de Deus, e ao abrir a palavra de Deus, nós vemos Deus falando diretamente aos nossos corações através da sua palavra. E isso é algo de alegria, é motivo de satisfação. Então, o maior capítulo da palavra de Deus está dedicado ao amor pelas Escrituras, o amor pela palavra do nosso Senhor. John Stott, ele escreve o seguinte: o nosso amor amolece se não for fortalecido pela verdade, e a nossa verdade endurece se não for suavizada pelo amor. Precisamos amar uns aos outros na verdade e falar a verdade uns com os outros em amor. Então, o nosso amor amolece se não for fortalecido pela verdade, e a nossa verdade endurece se não for suavizada pelo amor. Precisamos amar uns aos outros na verdade e falar a verdade uns com os outros em amor. A fidelidade a Cristo requer de nós conhecer a verdade e praticar o amor verdadeiro. É isso que o ensino do apóstolo João nos mostra aqui. Ser cristão é crer em Cristo e amar uns aos outros. A fé e o amor são sinais do novo nascimento. E como é bom, quando chegamos em algum lugar, as pessoas nos reconhecem como uma pessoa que fala a verdade. Como é bom quando a gente chega em algum lugar e aquela pessoa reconhece que somos um cristão, que seguimos a verdade, que temos amor dentro de nós. É interessante que na época dos apóstolos, né, os deficientes, os coxos, eles eram colocados à beira do caminho, aonde os crentes iriam passar. Por quê? As pessoas da época achavam que, por serem cristãos, as pessoas seriam o quê? Mais piedosas, mais amorosas. E realmente assim deveria ser, né? As pessoas deveriam ter mais compaixão umas para com as outras, principalmente para com o próximo, que esse foi o ensinamento de Jesus, amar o próximo como a nós mesmos. E infelizmente a igreja parece que tem perdido essa visão do amor ao próximo. Porém, nós vemos aqui nos ensinos de João e em toda a palavra de Deus que o amor e a verdade caminham junto. Então nós não iremos encontrar Deus sem o amor, e não iremos encontrar o amor sem Deus, porque Deus é amor, e Cristo nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas, e também ao nosso próximo como a nós mesmos. Então precisamos colocar em prática aquilo que lemos na palavra do nosso Senhor, porque aqui, como nós falamos, está a verdade. E o terceiro tópico, e o último aqui da nossa lição, nos diz praticando a obediência. E quando nós falamos em obediência, nós também voltamos a tempos passados e lembramos, né, aqui do povo de Israel, como que aquele povo, por ser desobediente, como que aquele povo sofreu. E é isso que acontece, quando alguém é desobediente à verdade, à palavra de Deus, a tendência ou as consequências é o sofrimento. E aqui diz, não podemos falar de fidelidade sem tratar de obediência. Por mais que Deus fosse fiel ao povo, aquele povo virou as costas para Deus e foi fiel a Deus. E em consequência disso, sofreu. E como sofreu? Pagou um alto preço por sua infidelidade ao Senhor. Então, aquele que deseja se manter fiel a Deus deve conhecer sua vontade. E a vontade de Deus é que vivamos em verdade, amar a Deus, amar ao próximo, andar em amor. E, portanto, sua vida será uma prática obediente a Deus. É impossível ser fiel e desobediente ao mesmo tempo, né? É impossível ser fiel a Deus
e desobediente ao mesmo tempo. A palavra de Deus diz que não tem como adorar dois senhores. Então não tem como a gente amar a verdade e viver em mentira. E não tem como viver em mentira e amar a verdade. Um dos dois vai predominar, vai dominar o ser humano. Então, para amar a Deus, ser fiel a Deus, é necessário viver em verdade. Obedientes à verdade, produziu-se alegria em seu coração. João afirma no versículo 4 que, ao encontrar os filhos e perceber que eles se mantinham obedientes à verdade, ele ficou o quê? Muito feliz. Agora, Senhora, ou agora, igreja, peço-lhe que amemos uns aos outros. Não se trata de um novo mandamento. Nós o temos desde o princípio. O amor consiste em fazer o que Deus nos ordenou. E Ele ordenou que amemos uns aos outros. Então, se somos obedientes à palavra de Deus, precisamos colocá-la em prática. A obediência é fonte de alegria, pois o cristão que caminha em obediência a Deus desfruta da verdadeira alegria. Provamos o nosso amor por Deus pela obediência. Está lá em 1 João 5:2. E o nosso amor ao próximo pelo serviço. De acordo com o apóstolo João, amor e obediência estão de mãos dadas. Andam juntas, não se separam jamais. A ênfase da carta, conclusão, a ênfase da carta estava na necessidade de manter-se alerta para que assim continuassem fiéis a Cristo e como verdadeiros cristãos. A ênfase dessa carta aqui de 2 João nos fala sobre a alegria de encontrar aqueles irmãos ou aqueles filhos na casa daquela senhora, onde que alguns diz que a igreja se reunia na casa daquela senhora, encontrar aquela igreja feliz, unida, firmados na verdade, vivendo em fidelidade, vivendo em comunhão, demonstrando assim um amor uns para com os outros, porque andam junto, amor, fidelidade, comunhão. E diz ainda, tendo ainda mais cuidado com o crescimento de mestres virtuais. Meus irmãos, como que tem crescido o número de mestres virtuais, os verdadeiros gurus, que sabem tudo da palavra de Deus, porém, cobram valores absurdos para estarem ali, ganham fortunas, sendo esses mestres virtuais da internet. Então temos que ter cuidado com eles, os quais, descompromissados com Cristo e com a igreja, embora tenham saído do nosso meio, tentam criar novas doutrinas. E o apóstolo Paulo fala que se afastem deles, porque são perigosos. Então precisamos manter distância dessas pessoas. E precisamos, meus irmãos, andar com aqueles que verdadeiramente amam a palavra de Deus, seguem a palavra de Deus, e através dessas pessoas iremos nos fortificar, seremos abençoados, ou seja, caminhando ao lado das pessoas que falam a verdade, viveremos em amor e não sofreremos as consequências de andarmos com aqueles que andam mentindo, que andam criando fábulas mentirosas, coisas que não agradam ao Espírito Santo de Deus. Então vamos andar em verdade, vamos andar em amor e vamos seguir o mandamento do nosso Senhor, que é amar uns aos outros, que é andar em fidelidade. E aqui, na nossa lição diz para pensar e agir. Tem 3 perguntas. O que representa manter-se fiel à verdade? E de que maneira você, meu querido irmão, minha querida irmã, se relaciona com a verdade em conhecimento ou à distância? Segundo, pensando acerca da prática do amor, se a única maneira de caminhar fielmente a Deus, repetindo, pensando acerca da prática do amor, se a única maneira de caminhar fielmente a Deus, quais seriam os atos, as atitudes que você precisa rever? Se o amor, a prática do amor, é a única maneira de se caminhar fielmente a Deus, o que você precisa mudar no seu dia a dia, no seu
modo de agir, no seu modo de viver. E em terceiro, em meio às inúmeras novidades, as quais tentam mudar ou adequar a verdade, você pode afirmar que caminha em obediência. Você caminha em obediência. E assim, meus irmãos, viver em verdade não é fácil, caminhar ao lado de Cristo não é fácil, se manter fiel a Deus também não é fácil, amar o próximo também não é fácil. Às vezes o próximo nos causa dor, mas como disse o nosso pastor e como diz a palavra de Deus, precisamos sustentá-los em amor, precisamos viver em amor. E assim, ser cristão não é fácil, mas vale a pena. É a cruz que temos que carregar, é a luta que temos que enfrentar, porque como a palavra de Deus nos diz, é a porta estreita, é uma luta diária, mas o céu nos pertence. Então vamos continuar vivendo em verdade e seguindo para a Nova Jerusalém que nos espera. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa, através do seu Santo Espírito, completar a sua palavra, essa lição na vida de cada um dos irmãos. Fiquem na paz, Deus abençoe e até a próxima oportunidade. Desde já agradeço à igreja, agradeço ao pastor Lucas por essa oportunidade. Obrigado. Deus abençoe.